O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região realizou nos dias 10 e 11 um seminário de planejamento que reuniu diretores e assessores do sindicato e aprovou a Carta de Guarulhos, Democracia, Direitos e Desenvolvimento. O documento relaciona 10 pontos que reafirmam princípios e definem linhas de ação da entidade para o quadriênio. A Carta tem como eixo central a defesa dos direitos e conquistas ameaçadas pela reforma trabalhista, mas o documento também faz a defesa da democracia enquanto condição indispensável para o respeito aos direitos e a construção do progresso nacional. As mudanças, elas são tão profundas, e eu não acredito que o nosso parlamento, depois de se desgastar tanto com a opinião pública, com seus pares, e aos trancos e barrancos aprovar uma reforma dessa, recuar com tanta facilidade. Eu acho muito difícil. Eu acredito que venha uma medida provisória, sim, mas vai ser uma medida provisória um tanto quanto modesta, perto das transformações que impuseram nas leis trabalhistas. Aldo, você tem sido porta-voz de uma causa importante, que é a causa da União Nacional. Eu queria saber como é que a gente reconstrói a União Nacional, a unidade nacional, que não foi o povo que quebrou. Quem quebrou foi a elite brasileira. Exatamente, e gerou um trauma importante. A repercussão desse trauma permanece. Reconstruir um caminho da unidade em torno das bandeiras históricas. Se nós formos examinar a história do Brasil, a luta pela soberania, a luta pelos direitos do povo e a luta pela democracia é o elemento permanente de construção do nosso país. Enfrentando resistências, dificuldades, antagonismos, porque nem todo mundo defende essas três bandeiras, nem todo mundo é nacionalista, nem todo mundo é democrata e nem todo mundo defende os direitos do povo. Mas essas bandeiras, esses objetivos, têm capacidade de unir amplamente o país e isolar aquelas forças e aqueles setores que naturalmente resistem a esses objetivos. É em torno dessas ideias, desses objetivos que eu com os amigos redigimos um manifesto, divulgamos, espalhamos, sem qualquer pretensão que não seja a de dar prosseguimento ao esforço de construção de um Brasil independente, justo, socialmente equilibrado e democrático. Clemente, é drástica a reforma. E por que é tão drástica? Olha, Franzinha, ela é drástica porque ela simultaneamente cria um conjunto de instrumentos para flexibilizar os contratos de trabalho, autoriza os sindicatos a negociar a redução de todos os direitos dos trabalhadores que estão na lei, e o trabalhador individualmente ainda poderá flexibilizar para além daquilo que o sindicato flexibiliza. Tira a proteção que o sindicato dá aos trabalhadores, expõe o trabalhador à pressão da empresa e tira do sindicato os instrumentos para ele fazer o trabalho de organização e representação sindical. Isso tudo, na verdade, cria um ambiente extremamente desfavorável à proteção dos direitos dos trabalhadores, retira aquele protagonismo do sindicato de melhorar os direitos e cria condições para que as empresas, usando esses instrumentos todos, reduzam o custo do trabalho. Ela pode flexibilizar o contrato, ter um contrato em tempo parcial, a pessoa trabalhar em casa, ter o trabalho intermitente, que é horas flexíveis para a jornada que a empresa quiser na semana ou no mês, pode reduzir o direito, pode alterar o piso da categoria, alterar o direito, o benefício, pode eliminar passivos trabalhistas, porque dificulta o trabalhador para entrar e acessar a Justiça do Trabalho, ou seja, o conjunto de regras facilita a vida das empresas, protege as empresas e, simultaneamente, dá garantia para que as empresas façam isso ao longo do tempo. Não é em um momento, é permanente. Portanto, a legislação cria um grande ambiente de proteção às empresas e diminui a proteção aos trabalhadores. Por que o curso para o dirigente neste momento, Carlino? Bom, esse é um momento chave, né, para o movimento sindical brasileiro. Ele está diante de um ataque dos mais virulentos que ele já sentiu em toda a sua história, com a reforma trabalhista do governo Temer. E nesse momento, vários sindicatos têm tentado colocar para a sua base, né, quais são exatamente os pontos mais importantes dessa contra-reforma
trabalhista, para também começarem a construir as estratégias de enfrentamento da reforma. E o Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos é um desses sindicatos que tem um trabalho bastante grande na sua base e é um dos sindicatos mais importantes do país. Então, muito a propósito que é feito esse seminário aqui no dia de hoje e que teve a participação efetiva da direção do sindicato. Ele é basicamente um curso de formação. Então a gente começa trabalhando quais foram as origens, quais foram as características do sistema de relações de trabalho brasileiro até o momento. Que exatamente o desmonte desse sistema de relações de trabalho é o que está sendo tentado e foi aprovado com essa reforma trabalhista. Magri, que avaliação você faz desses 2 dias de trabalho aqui nos metalúrgicos? Ô João e meus amigos, todas as vezes que o movimento sindical, um sindicato, resolve parar 2 dias para compreender o que está acontecendo, para fazer sua agenda durante algum tempo, nesse caso, toda uma gestão, eu acho isso primordial para o movimento sindical. Mormente nesse momento que ele tem que ir para a base com o conhecimento necessário para conversar com o trabalhador. O trabalhador está um pouco iludido nessa reforma. E nós, o movimento sindical, tem que chamá-lo à razão e dizer quanto isso é prejudicial a ele. Então, o seminário vem numa boa hora, bem conduzido. Eu acho que agora o movimento sindical, mais do que nunca, precisa usar todas as suas estratégias, precisa usar toda a sua ferramenta de trabalho, carro de som e proposta, por uma razão específica. O trabalhador foi iludido pelo Congresso, iludido pelo governo, iludido pela mídia. Então ele está achando que essa reforma para ele é uma coisa boa. Não, eu posso sair meia hora para o almoço, as férias vão ser em 3 dias. Ele não consegue ver o pano de fundo disso, que todo esse pano de fundo foi construído contra ele. Nesse momento, o movimento sindical tem a obrigação de compreender, que também não é fácil compreender toda essa parafernália da reforma. Por isso eu disse, 10 itens que mais prejudicam o trabalhador. Aliás, todos prejudicam o trabalhador. Vamos pegar os 10 mais importantes, conversar, olhar nos olhos do trabalhador, que não há nada melhor que o trabalhador. O trabalhador é compreensivo, o trabalhador é amigo, e dizer para ele, agora nós temos que estar juntos mais do que nunca. Você muitas vezes nem foi ao sindicato, nem precisou de mim, mas eu o tempo todo estive junto com você, mesmo que você não me visse. Agora não. Agora eu quero segurar na tua mão e nós temos que, aos poucos, ir desconstruindo isso que todo esse sistema que é contra nós fez. Você acha que a medida provisória, que poderá corrigir distorções da reforma trabalhista e normatizar a questão do custeio, ficará pronta quando? Nós tivemos uma reunião ontem à noite com o presidente Temer, discutindo sobre isto, eu, o Juruna e o Serginho, da Força Sindical, e tratamos com ele muito seriamente do prazo. Por quê? Agora, no segundo semestre, tem as grandes categorias, tem database, não só de São Paulo, como do Brasil inteiro. E se a gente não aprovar, não tiver uma medida provisória regulamentando o custeio, esses sindicatos ficarão sem orçamento durante o ano todo. Portanto, terão grandes dificuldades de sobreviver durante esse período. Então, nós combinamos com ele que eu vou fazer todo um trabalho dentro da Câmara, com conversa com líderes, conversa com as bancadas dos principais partidos, e esse trabalho eu pretendo fazer no máximo em 15 dias. Feito isto, eu, junto com alguns líderes da Câmara, mais o presidente da Câmara, vamos acertar com o presidente da República, e a publicação, então, dessa medida provisória deve sair, então, no final do mês de agosto ou no início do mês de setembro. Pereira, que avaliação você faz dos 2 dias de seminário? É uma avaliação positiva, porque eu entendo que nesse momento de crise, nesse momento de turbulência, onde o Congresso Nacional e o Presidente da República quer tirar o direito dos trabalhadores brasileiros, é preciso que o movimento sindical, as classes sociais se unem, né, principalmente para poder tentar reverter esse quadro. E nós precisamos de uma ação muito grande para orientar o trabalhador, porque o trabalhador não vai perceber agora, no momento, o quanto ele está perdendo, vai perceber daqui uns 6 meses a 1 ano, ele vai ver o quanto ele perdeu, né, de direitos, as empresas vão estar detonando com o trabalhador no chão de fábrica, a relação capital e trabalho vai estar realmente sendo destruída. Nós estávamos caminhando ainda para uma boa relação capital e trabalho, não alcançamos isso ainda, e infelizmente o pouco que conseguimos agora está sendo destruído por uma irresponsabilidade de um Congresso que trabalha
a benefício de uma elite brasileira que sempre quis o mal da classe operária. Então nós precisamos atuar juntos agora, e esse seminário pega as diretrizes, né, com pessoas como o Aldo Rebelo, o Paulinho que esteve aqui, a participação de vocês, muito importante, o pessoal do DIEESE, traz essa orientação, onde o pessoal novo, principalmente que vem para a diretoria, saiba que tem muita coisa pela frente, tem muita lenha para queimar e tem muita luta para poder fazer também.